Jess ficou com raiva, mano, porque ele gravava e ninguém visualizava. Aí ele falou que ia parar de gravar, já que ninguém via. Acho que eu vou fazer isso também. Pois vamos lá, né, pessoal? Mais uma vez, bom dia a todos, certo? Sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar aqui a nossa aula de revisão sobre álgebra booleana, tá, pessoal? Espero que com essa aula de hoje vocês consigam sanar algumas dúvidas, certo? Que vocês tenham. E aí a gente já vai seguir para a nossa primeira lista de exercício, valendo pontos, tá? Então, vocês vão ter uma nota da disciplina composta apenas por lista de exercícios, umas 5 listas de exercícios, ou 4 ou 5 listas de exercícios que vão compor uma das notas da disciplina de vocês. Tá bom, pessoal? E a primeira já está lá no Classroom esperando por vocês, tá? Mas no final da aula a gente conversa sobre esse trabalho, como a gente vai definir data de entrega, quem são as pessoas que vão participar, tá? As duplinhas, e aí a gente conclui. Então, vamos lá, iniciando aqui, certo? Todo mundo tá conseguindo ver minha projeção direitinho aí? Sim, deu pra ver. Beleza? Pura. Ok, né? Deixa eu só trocar aqui. Perfeito, né? Então, pessoal, vamos lá trabalhar com a nossa álgebra booleana, tá? Eu vou falar em alguns assuntos, eu vou passar um pouquinho mais rápido, né? E vou enfocar onde a gente sente um pouquinho mais de dificuldade, tá? Então, essa parte de história eu vou dar uma puladinha, a gente vai direto para as operações lógicas, tabelas verdades, certo? E as nossas portas lógicas que foram aí explanadas na aula anterior, né? Então, todo mundo já sabe que essa álgebra booleana, né? É em homenagem a George Boole, né, esse matemático autodidata, né, que foi um cara muito importante aí no processo de desenvolvimento da computação moderna, né, contemporânea, de todas as computações, tá ok? A álgebra booleana, gente, ela é composta por uma sextupla, certo? Munido de operações binárias, certo? Ou positivo, aliás, o verdadeiro ou falso, né? Ou um ou zero, tá ok? Existem outros componentes também dessa sextupla, certo? Que são a negativa, ok? As duas constantes zeros e uns, certo? E geralmente as suas portas, né? Que é o i e o ou, tá ok? E aí vai estar fazendo aí a composição dessa sextupla, que é uma definição formal da álgebra booleana, tá ok? Então, a primeira parte que eu quero trabalhar com vocês é sobre essas operações lógicas, tá? As operações lógicas são estudadas por essa álgebra booleana, tá? A álgebra de Boolean trabalha com apenas duas grandezas, né? O falso ou o verdadeiro, certo? As grandezas são representadas por 0, o nosso falso, e por 1, o verdadeiro. Então, a gente vai ter aqui, não existe, né, pelo princípio do terceiro excluído, certo? Que é um princípio computacional imposto aí durante estudos e mais estudos da computação e da matemática discreta aplicada à computação, não existe uma terceira situação, né? Toda decisão se comporta como verdadeiro ou como falso, como 0 ou como 1, né? No circuito, principalmente nos circuitos lógicos, né? Onde os sinais binários são representados por esses níveis de tensão, tá ok? Belezinha até aqui, pessoal? Tranquilo? Rochedo. Ótimo, perfeito, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Quando eu perguntar se está tudo tranquilo, eu vou chamar aqui alguma pessoa e a pessoa tem que estar ligada aí para poder me responder se está tranquilo ou não. Beleza? Então fiquem atentos aí, pessoal. Tranquilo, minha amiga Yasmin? Só para testar. Sim. Ixi, Maria, o que foi? Entendi. Ah, tá certo. Yasmin, pega um xícarazinho de café aí, Yasmin. Vamos seguindo aqui, né, pessoal? Então, só para a gente lembrar o que eram os níveis de tensão, né? Os nossos circuitos lógicos, eles trabalham com esse nível de tensão, ok? Então, o que acontece? Eu tenho uma tensão, o pulso elétrico dentro do meu circuito, dentro do meu sistema computacional. Então, se, por exemplo, eu tenho um pulso alto, quer dizer que eu tenho um nível de tensão alto, eu provavelmente estou ligado. Quando isso está ligado, significa que ele está assumindo um valor de verdadeiro. Então, se eu pegar aqui, certo? Minha canetinha, vou desenhar aqui novamente aquele
lindo. Como é o nome disso aqui mesmo, hein? Vocês lembram? Plano cartesiano. Olha aí, cara, muito bem. O plano cartesiano, certo? Vou fazer aqui. Pá, pá, pá. Nem precisa de régua, tá retinho já. Claro, meu amigo, sou quase um Picasso do PowerPoint. Então, o que a gente tem aqui, certo? Eu tenho aqui, quando ele está aqui no topo, ele assume o valor 1, que é um valor de verdade. Quando ele está aqui embaixo, ele assume 0, que é um valor de falso, certo? Que é um valor que ele não está ligado. Ou seja, aqui eu tenho a ausência desse pulso elétrico e aqui eu tenho a ocorrência desse pulso elétrico. Então, por isso que a gente denota tudo entre zeros e uns, né? Vocês lembram por quê? Vocês lembram que um tempo atrás houve o desligamento dos sinais analógicos? Lembram? Rapaz, eu não lembro não. Não, acho que não. Não. Não lembro, não. Não. Foi do sinal de TV, não foi? Isso, que acabou o sinal analógico e agora eles disseram, não, agora tudo é digital, vivo digital. Sim, lembrei, verdade. A grande diferença, pessoal, é que o sinal digital, ele funciona assim, dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, com zeros e uns. E o sinal analógico, eu vou tentar desenhar aqui em cima do texto, para ver se vocês conseguem enxergar. Mas o meu sinal analógico, ele não é uma onda de zeros e uns. Na verdade, ele não é trabalhado por zeros e uns, ele é uma onda. Então, quando eu tenho esse sinal analógico, ó, ele funciona dessa forma, ó. É uma onda que vai trafegando, certo? Vai trafegando aí as informações. Só que, o que acontece? Por ele não ser retinho, né? Bem aqui em cima eu tenho o meu 1, certo? Bem aqui embaixo eu tenho o meu 0, ok? Só que se eu for pegar nesse ponto bem aqui, eu nem tenho 1 e nem tenho 0. Eu, por exemplo, tenho 0,5, tá? De uma faixa. Só de exemplo. Aí o que foi que eles perceberam? Que eles perdiam toda essa faixa aqui. Eles perceberam que era uma coisa que não tinha rentabilidade e aí resolveram apagar o sinal analógico para transformar em sinal digital, onde ele consegue ter um controle maior. Então, os pulsos elétricos, pessoal, esses níveis de tensão são todos relacionados com esse esquemazinho, tá? Vocês vão ver muito essa questão de onda, de frequência, na disciplina de física, né? Que é uma disciplina extremamente perfeita. Ok? Entendido, minha amiga Luísa? Tudo tranquilo? Posso seguir? Pode prosseguir. Eu só não entendi muito, foi bem aquela tabela, mas depois eu vou dar outra olhada e vai dar certo. Qual tabela? Era aquela lá que... Essa, é exatamente isso aí. Não, aqui não precisa entender não, tá? Pode ficar tranquilo. Aqui eu coloquei mesmo só para intuito de complementar. Porque aqui são algumas propriedades ativos, comutativos. São coisas que a gente deveria estudar, mas a gente não vai estudar por conta do tempo e por conta também que a ementa de vocês não aborda tão profundamente essa questão da definição formal, tá bom? Mas se atentem a essa definição formal aí para uma posterior avaliação. Tranquilo? Belezinha, Luísa? Belezinha. Pois vamos embora, né? Vamos lá. A nossa tabelinha verdade, gente, né? A gente vai estar trabalhando com aqueles nossos zeros e uns, certo? Então, o que é essa tabela verdade, né? Ou também tabela de verdade, ou tabela veritativa, né? Ele é um tipo de tabela matemática usada em lógica para determinar se uma forma é válida ou se um sequente é correto. Então, a gente utiliza a tabela verdade, certo? Para se trabalhar com entradas, certo? E obter saída a partir de determinadas operações, tá ok? Então, por exemplo, se eu pego essa minha entrada A mais a minha entrada B, certo? O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho a minha entrada A, eu tenho a minha entrada B, eu tenho que ter a minha saída, que é essa operação aqui de A mais B. Tá entendendo?
E aí, como é que funciona a tabela verdade, né? O número de entradas é sempre igual a minha base 2, certo? Não é verdadeiro e falso? Não é binário? Então, a base é 2. É elevado ao número de entradas. No caso aqui, eu tenho 2 entradas, não foi? Então, essas minhas 2 entradas quer dizer que eu terei 4 linhas na minha tabela. E tá aqui a linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Tá? Entendido isso aqui? Minha amiga Marcela. Sim, senhor, entendi. Ô, maravilha. Então, vamos seguindo aqui, né? Aí eu tinha passado até um exercíciozinho rápido para vocês, né? Construa uma tabela verdade para 3 entradas. Você conseguiria fazer para mim, Jaine? Você vai dizendo que eu vou fazendo aqui. Jaine? Modo Ghost. Eu Do tô Google. aqui cortando. Ah, ela tá aí, porque ela tá com problema no áudio, né, Jaine? Então eu vou passar aqui pro meu amigo Thiago Souza. Dá certo, Thiago Souza, você ir fazendo? Bora fazendo aqui essa tabela pra gente ver se a gente consegue. Sim ou não? Sim. Então vamos lá. Ela tem 3 entradas. Essas minhas 3 entradas, elas poderiam ser L, F, O. Uhum. Pode, né? Pode. Gosto das minhas iniciais. Mas poderia ser a entrada A, B, C. Pode. Pode também. É irrelevante. Só que aqui ela diz o seguinte, ó, tenho 3 entradas. Então, quantas linhas eu vou ter? Quantas linhas eu vou ter aqui na minha tabela, meu amigo Thiago Souza? 8. Por quê? Ah, eu não lembro, mas eu sei que é 8. Que é 2 elevado a 3. 2 elevado à terceira, né? Que dá 8. E se fosse 4 entradas? Seria 2 a Quarta. quarta. Quanto é 2 a quarta? 16. Seriam 16 linhas, né? E se fosse 5 entradas? 32. Seria 32 linhas. E se fossem 6 entradas? 64. 64 linhas. Tá entendendo? Uhum. Então, é desse jeito que vai funcionando. Belezinha? Vamos deixar aqui a nossa de 2 a terceira, né? Que é a que cabe aqui na apresentação do slide, né? Se for fazer uma de 2 a quinta, aí são 32 linhas. Não vai caber aqui no nosso slides. Beleza? Uhum. Então, qual é o primeiro passo que eu vou fazer agora, meu amigo Thiago Souza? Construir a tabela. Vou construir aqui a minha tabela, né? Muito retinha, né? Vamos lá. Aqui. São quantas entradas, você diz? 8. Quantas linhas? 8, né? Uma. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E 8. A minha primeira entrada aqui é quem? Vou colocar aqui minhas iniciais, correto? A entrada L. Depois vou colocar a entrada F. E aí depois a entrada O. Ou O. Tranquilo? Tranquilo. O restante da tabela verdade, que seria aqui a minha saída, a gente vai construir de acordo com as portas lógicas que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse uma porta I entre L e o F, o que que eu faria? Eu colocaria aqui na minha tabela verdade, né? L, F. Entendeu?
E aí, como resultado, eu teria aqui uma porta I, certo? Mas vamos primeiro distribuir aqui a nossa tabela verdade, tá? São 8 linhas, certo, pessoal? O que que eu faço agora, meu amigo Leão? 8 linhas, aí tem que distribuir lá. A primeira tem que fazer a metade. V, 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 V e F, 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 F. V. A gente divide, né? Não são duas possibilidades e em 8 linhas. Então, cada Sim, possibilidade vai estar em 4 linhas. Ok? Agora, na ok. próxima entrada, como é que eu faço? Faz assim, ó. V, V, F, F, V, V, F, F. Muito bem. É outra forma de distribuir as possibilidades, não é isso? Por que que eu faço isso, pessoal? É para eu conseguir ter todas as combinações possíveis na minha tabela verdade. E a última, meu amigo Leão? Isso. A última é a alternada. VF, VF, VF. E se eu quisesse trocar isso aqui por 0 e 1, dava certo também? Dá. Dá certo. Dá, né? 0F e 1V. Justamente. Deu para entender aí, meu amigo Enzo? Deu. Oh, maravilha. E a minha amiga Tainá. Deu certo, Tainá? Conseguiu compreender isso aí? Sim, mais ou menos, tá dando certo. Vai dar E, certo. e qual é o problema? É só nessa parte aí que eu não tô entendendo muito. Até porque eu faltei na aula passada e eu não fui no YouTube ainda assistir, mas ainda vou fazer isso. Pronto. Tranquilo. Certo? Qual Repete tabela tudo. é essa, professor? Ah, sim, travou tudo, né? Ó, gente, então o que que acontece? Eu tenho aqui, mas você entendeu até a parte em que a gente distribui as linhas? Eu sempre vou ter uma base 2, certo? E mediante a nossa entrada, eu vou ter aqui, por exemplo, 3, eu vou ter a minha quantidade de linhas. Você entendeu até aqui? Tainá e Diego, né? Sim, sim. Pronto. Aí você observa que aqui eu tenho 3 entradas. Eu coloquei a minha entrada 1 sendo a L, a entrada 2 sendo o F e a entrada 3 sendo o O, certo? Se eu quiser tirar, eu posso tirar. Eu vou colocar aqui A, B, C para ficar mais legal para vocês se ligarem aqui. Vou colocar aqui a minha entrada A, minha entrada B e a minha entrada C. Aí, Tainá e Diego, e quem tiver com dúvida, né? O que que acontece? São 8 linhas, certo? Dessas 8 linhas, metade vai ser verdade e metade vai ser falso. Então, eu venho aqui e coloco na entrada A, metade verdadeiro e metade falso. Aqui, ó. V, F. E aí, o que eu preciso aqui é o número completo de combinações. São todas as combinações possíveis dessa minha tabela verdade. E para isso acontecer, ok? Eu vou fazendo essa intercalação aqui durante o meu processo de construção da tabela verdade. Então, por exemplo, quando eu pego aqui VV e FF, eu consegui intercalar metade da metade, certo? Então, é sempre desse jeito, ó. Observe que aqui, ó, na primeira entrada A, os verdadeiros que vieram em cima foram 4, ó. 1, 2, 3, 4. Na entrada B foram a metade desses 4, ó. 1, 2. E na entrada C veio só 1, que é a metade da entrada anterior, que é 1 também. Beleza? Se fosse 4 entradas aqui, seriam quantas linhas mesmo? Seriam 16 linhas, né? Não é? Sim, seriam 16 linhas. Aí eu teria metade de 16, que é 8, né? Verdadeiro, e metade falso. E assim sucessivamente. Então, é assim que se constrói essa nossa tabela verdade. Deu para fixar agora? Deu, Tainá? Deu, Diego? Aos demais?
Sim, professor. E professor, qual é mesmo aí? Esse último que o senhor falou? Diego, qual é o problema, Diego? Tu tem que se concentrar, cara. É eu, não digo não. Não, o que o Diego disse que não conseguiu entender aqui. Ah, Tu também não entendeu, Mário? não, só essa última parte que o senhor falou. Olha, gente, é simples, gente. O que vocês têm que fazer? Vocês pegam a quantidade de entrada, certo? Se for 3 entradas, é 2 a terceira. Se for 4 entradas, é 2 a quarta. E vai dar a minha quantidade de linhas dessa tabela, certo? Quando dessa quantidade de linhas, ok? Você vai construir a tabela. E aí você vem preenchendo. A primeira metade você preenche de verdadeiro. E a segunda metade você preenche de falso. Na primeira entrada, que no caso aqui é o A, tá? Na segunda entrada, você preenche a metade dessa primeira metade de verdadeiro e falso. No caso aqui, fica verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a última entrada sempre vai ser intercalado. Então, vai ser quem? Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Se vocês forem observar, pessoal, todas as combinações aqui estão presentes. Então, por exemplo, na minha primeira linha, eu tenho que todas as entradas são verdadeiras. Na minha segunda linha, eu tenho que a entrada A e a entrada B é verdadeira e a entrada C é falsa. Na terceira linha, eu tenho que a entrada A é verdadeira, que a B é falsa e que a C que é verdadeira. Então, eu consigo ter todas as combinações, certo? Tranquilo? Então, vamos seguindo aqui. É só isso. É simples, tá? E aqui é a tabela, né, já resolvida, tá? Beleza? Então, se a gente consegue construir tabelas verdades, a gente consegue ter um entendimento em cima das portas lógicas. As portas lógicas, né, são os elementos mais básicos e elementares de um sistema de computação, tá? Eles são responsáveis por realizar as operações lógicas sobre os bits, né? Ou seja, quando eu tenho ali um conjunto de bits representando uma informação, ou uma ação, ou uma instrução, que instrução é um conteúdo que a gente vai ver aí nas próximas aulas, certo? Quem vai tomar essa decisão se executa ou não essa instrução é a nossa porta lógica, tá? Os valores de entrada e saída são números binários, né? Como já é de conhecimento de vocês, zeros e uns, verdadeiros e falsos. Tranquilo? Cada porta lógica realiza uma tarefa trivial e específica. Lembra quantas portas lógicas são? Vamos lá. Eu tenho a porta I, que é a minha AND. Eu tenho a minha porta OR. Eu tenho a minha porta XOR, que é uma variação do OR. E eu tenho a minha porta NOT. Beleza? A minha porta AND, certo? Ela pode ser adicionada de uma porta NOT. E aí ela vira a NAND. Beleza? A minha porta OR, ela pode virar a NOR. Por quê? É a negação dessa porta. A minha porta XOR, ela pode virar a INXOR. Beleza? Então, nisso aí, eu tenho um conjunto de quantas? 7 portas lógicas. Tá ok, pessoal? Ok. Tranquilo, Isla. Seja bem-vindo, tá? Tranquilo, minha amiga Yara? Sim ou não? Sim. Ótimo. Pois vamos seguindo, né? Então, vamos lá. A primeira porta, gente, que eu tenho para trabalhar com vocês, né, é a porta NOT. É a porta de negação. Eu peço a vocês, gente, que vocês fiquem atentos, bem atentos ao desenho dessas portas lógicas, ok? Porque ele vai ser representado no diagrama em que vocês vão construir ou que vocês vão transformar em expressão, tá? Então, qual é a expressão desse diagramazinho aqui? Ela pode ser, né,
aqui a minha entrada A negada, ou ela pode ser a minha entrada A com um tracinho em cima, tá? Então, essas duas opções aqui, né, representam esse diagramazinho aqui, tá? Vamos fazer a tabela verdade dela aqui, ó. Tá? Já tá aqui embaixo, tá? Mas eu vou fazer com verdadeiro e falso, tá ok? Então, vamos lá. O que que acontece? Se eu tenho a minha entrada A, eu tenho aqui a minha saída X, certo? Se entra um valor de verdade, o que que vai acontecer com a negação da verdade? O que que acontece com a negação da verdade, minha amiga Suzana? Ela vira uma... Suzana? Fiquem atentos, pessoal. Quando eu chamar para ter participação. Letícia, o que que acontece? O que que acontece quando eu nego uma verdade? Ela fica falsa. Vira uma mentira. Muito bem, Letícia. Então, quem é verdadeiro vira falso e quem era falso vira verdadeiro. Tranquilo, pessoal? A porta-note é a mais fácil de tudinho. Ela só inverte o valor. Então, se eu tenho um valor de verdadeiro na minha entrada, a minha saída vai ser falso. Se eu tenho um valor de falso na minha entrada, a minha saída vai ser verdadeira. Tranquilo? Meu amigo João Lucas, posso seguir? Pode. Maravilha. Vamos para a porta OU, né? Então, aqui já começa a ter uma diferençazinha, certo? O que que acontece na minha porta OU? Eu tenho a minha entrada A, né? E eu tenho a minha entrada B, tá ok? Quando eu tenho essas duas entradas aqui, eu vou ter aqui a minha saída X. E a expressão, né, é justamente essa, ó. X vai ser igual a A mais B. Então, o meu OU, certo? Sempre vai ser aqui o maisinho. Tranquilo? Tranquilo. Aí, o que que acontece? Vamos fazer aqui a nossa tabela verdade dessa porta lógica, tá? Vou pegar aqui. Eu vou ter o meu A, o meu B e o meu X, certo? O meu X aqui, no caso, é A mais B. Felipe, se eu colocar A mais B aqui também, fica certo? Claro que fica, tá? Eu vou até colocar só para vocês verem como fica correto. Dá até a cor. Então, aqui eu vou ter o meu A mais o meu B. Quem é A mais B? É a minha saída X. De acordo? De acordo. Então, são duas entradas. São quantas linhas? 4. 4, né? Então, eu vou preencher minha tabela verdade, ó. Verdadeiro. Ixi, Maria. Vamos lá. Verdadeiro. Preencher de azul, né? Para diferenciar. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. E falso. Verdadeiro. Falso. E verdadeiro. Falso. Tranquilo até aqui? Eu lembro que o senhor tinha dado uma dica pra gente lembrar disso aí, que era fazer todas as combinações possíveis. Exatamente. Aí, o que que diz a minha porta OU? Retorna 1, ou seja, retorna verdadeiro se uma das entradas for verdadeira. Certo? Se eu tiver pelo menos uma entrada verdadeira, já pode me retornar verdadeiro. Então, o que que acontece aqui, ó? Na primeira linha, verdadeiro e verdadeiro. Qual é o resultado de A mais B aqui? Verdadeiro. Verdadeiro. V. Verdadeiro e falso. Qual é o meu resultado aqui? Eu tenho pelo menos uma entrada verdadeira? Sim, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Isso. Aqui eu tenho pelo menos uma entrada verdadeira?
Tem, verdadeiro. E aqui eu tenho quantas entradas verdadeiras? Nenhuma. Então aqui recebe o valor falso. Tranquilo? Beleza, puro? Belezura. Lembra que eu posso negar, aliás, existe a porta NOR, que é a negativa da porta OR, ou seja, existe a negação da porta OU, não é? Sim ou não? Uhum. Sim. Pronto. Essa negação dessa porta é a porta mais na frente que a gente vai ver, ó, que é a NOR, ó, que é a NOR, certo? Então, observem que o esquema ele é parecido, ó, e a única diferença é essa bolinha aqui, ó, que representa a negação. Então, é como se eu tivesse um A mais B, com tração em cima, negada, ou então um A mais B e aqui o meu símbolozinho de negação. Beleza? Aí, o que acontece na tabela verdade da NOR? A gente vai ver mais lá na frente. Ok? Vamos para a porta END. O que diz a porta END, certo? Ela é representada aqui, ó. Olha como o desenho dela já é um pouquinho mais diferente, tá? Eu tenho a minha entrada A, a minha entrada B e a minha saída X, tá ok? E aí ela é representada por um A vezes B. Vocês lembram que o vezes também pode ser representado por um pontinho, não é? Então, por exemplo, se vocês verem A vezes B assim, ou então AB, quer dizer o quê? Ambos são multiplicações, certo? Então, a expressão AB, tá? Quer dizer que é A vezes B. É a mesma coisa. Ou A pontinho B ou AXB. Tranquilo? Representação matemática. Lembraram aí? Tranquilo. Então, vamos colocar aqui a minha tabela verdade, certo? São quantas entradas? 2. Quantas linhas são? 4. 4. Então, vamos lá, mudar a cor. Então, aqui eu tenho o meu Azinho, certo? Aqui o meu B. E aqui eu vou ter A vezes B, que é a minha saída X. Não é verdade? É sim. Beleza. Então, vamos distribuir aqui a tabela. Eu vou ter verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Beleza? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Estão lembrando, né? Sim. Pronto, né? Então, o que acontece, gente? Na porta I, ele retorna 1 se ambas as entradas são 1. Então, só vai ser verdadeiro se todas as entradas forem verdadeiras, tá? Então, vamos lá. Aqui na minha primeira linha, todas as entradas são verdadeiras? São. São. Na segunda linha, todas as entradas são verdadeiras? Não. Não, então é falso. Na terceira linha, todas as entradas são verdadeiras? Não. Não. Falso. E na última linha, nenhum verdadeiro, né? Todos são falsos. Beleza? Beleza. Beleza. Olha aí. E aí a gente chega na porta que eu estava falando lá, que é a negativa do OU, certo? Na porta negativa do OU, Felipe, como é que eu faço a negativa do OU? A negativa do OU nada mais é que uma combinação da porta OU com a porta NOT, certo? E aí ela vira a porta NOR. Então é como se eu pegasse aqui uma NOT mais uma porta OU é igual a uma porta NOR. Tranquilo? Tranquilo, Isadora? Deu para entender isso aí? Deu sim, professor. Ótimo. E aí, professor, a tabela verdade dela, como é que a gente faz? Ora, bolas, é só a gente voltar aqui na minha porta ou, e o que que diz aqui, ó? Eu vou fazer até aqui do outro lado, que é para... Vamos fazer aqui, ó. É a continuação dessa minha tabela, tá?
Eu vou chamar aqui de NOR. Ok? Pronto, né? Se a minha porta NOR é a negativa da minha porta OR, qual foi o resultado aqui da minha porta OR? Onde era verdadeiro, vira falso. E olha aí, ó. Verdadeiro, falso. Aqui é verdadeiro. Aqui vira falso. Aqui era falso. Aqui vira verdadeiro. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Deu sim, professor. Deu, professor. Essas portas NOT não é muito difícil, não. É só trocar os valores final. Exatamente, Leão. É só trocar os valores. Tá? Então, se eu tenho a negativa da OR, eu também tenho a negativa da AND. Tá, pessoal? Então, por exemplo, né? Uma porta AND, né? Ela é uma combinação de uma porta NOT mais uma porta AND que origina a minha porta NAND. Ora, o que é a negativa da AND? É eu pegar o resultado que deu aqui na minha AND, ó, certo? Estou na porta AND, certo? O resultado dela deu isso aqui e eu vou simplesmente inverter. Isso vai ser o meu resultado da NAND. Então, por exemplo, vou colocar aqui o nome NAND, né? E aí, onde era verdadeiro, vira falso. E onde era falso, vira verdadeiro. E simples assim está feita a minha porta NAND. Tranquilo, pessoal? Olha, a expressão dela pode ser o meu símbolo de negação, a minha entrada A vezes o B. Ou pode ser o meu símbolo aqui com um tracinho em cima, certo? Ou pode ser também A, B com tracinho em cima, ou pode ser negativa de A, B. Lembre-se que aqui eu tenho uma multiplicação, então é tipo uma simplificação. Tudo bem, pessoal? Até agora a gente viu 4 portas lógicas, certo? 2 com definições e a outra apenas, aliás, 5 portas lógicas, né, junto com a NOT. Só faltam 2. Tranquilo? Posso prosseguir? Meu amigo Paulo, que agora aí. Tá tranquilo, Paulo? Tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. A próxima porta, pessoal, ela é a SHOR, né? O que diz a SHOR? Ela representa, aliás, ela retorna verdadeiro somente se uma das entradas for verdadeira. Tá ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui mais uma vez, vou construir a minha tabelazinha verdade para a gente ir acompanhando, tá? Vou colocar aqui meu SHOR A, B, tá? O SHOR, pessoal, ele é representado por um mais circulado, né? Então, é um mais com um circuladinho aqui. Ele é representativo do SHOR, tá? São 2 entradas, então, são quantas linhas? 4, né? Vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tranquilo, Mel? Tá tudo certo aí ou eu tô errando? Não, tudo tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. O que ele diz? Ó? Retorna verdadeiro somente se uma das entradas for verdadeira. Aqui eu tenho 2 entradas verdadeiras, então ele volta o quê? Falso. Aqui eu tenho uma entrada verdadeira e uma entrada falsa. Ele retorna o que aqui na minha SHOR? Me ajuda aí, Mário. V, né, não?
Verdadeiro. Aqui eu tenho uma entrada falsa e uma entrada verdadeira. Ela retorna novamente um verdadeiro. E aqui eu tenho um falso e falso. Eu retorno o meu falso. Capite? Tranquilo? Professor, Oi. qual a diferença desse aqui para aquele outro lá, que é, achei praticamente a mesma coisa, não? Elas são bem parecidas. A diferença da SHOR para OR, certo? É porque ela retorna o verdadeiro somente se uma das entradas for verdadeiras. E a OR, ela retorna, retorna um, né? Retorna verdadeiro, bastando apenas uma entrada. Se eu tiver duas, ele também é verdadeiro. Mas lá no SHOR, se eu tiver duas entradas verdadeiras, ó, ele retorna falso. Então, o que muda é só essa palavrinha aqui, ó, somente se. Então, a interpretação ela é muito importante aqui, tá, pessoal? Vocês têm que lembrar disso. Tá? Então, é uma variação bem pequena, mas com grande diferença, tá? E aí, eu tenho a minha N-SHOR, né? Que é a minha SHOR negada. Observem aqui o símbolo dela, certo? Ó, é a minha portinha SHOR, que tem esse tracinho aqui anteriormente, tá ok? E com a bolinha na frente. A expressão dela, ó, é um A e um Xzinho circulado, tá ok? Com um B. Então, aqui, a negativa, ela não aparece da forma que a gente conhece, com aquela nossa expressãozinha assim ou com o tracinho em cima, certo? A N-SHOR, ela é representada por um X com um círculozinho. E a SHOR com um mais e um círculozinho, tá? Ora, se a minha SHOR tem como resultado isso aqui, a negativa dela, certo? Vai ser os valores inversos, né? Vou até colocar aqui, N SHOR, tá? Para me reutilizar aqui essa tabela verdade. Tá ok? Então, a minha N SHOR aqui, se eu tenho um valor de falso, ele vai ser verdadeiro, certo? Se eu tenho um valor de verdadeiro, ele vai ser falso, certo? E aqui, por último, onde era falso, vira verdadeiro. E aí eu tenho a minha N SHOR. Beleza, pessoal? Tranquilo? É muito interessante, gente, que vocês tenham a construção dessas portas lógicas na cabecinha de vocês. E principalmente dos símbolos e das expressões, certo? Que elas trazem. Porque no trabalho que eu passei para vocês e na atividade que eu passei também nessa aula, certo? O que acontece, né? Ele vai buscar a junção de portas lógicas, que é como a gente vai ver agora, tá? As combinações dessas portas, ok? Então, por exemplo, ó, já que eu retorno ali naquele conteúdo, eu tenho bem aqui, ó, uma porta lógica, não tenho? Nesse outro aqui eu já tenho outra porta lógica. E bem aqui eu já tenho outra porta lógica, certo? E ambas elas geram entrada para uma outra porta lógica. Então, eu tenho aqui a entrada 1, a entrada 2, a entrada 3, certo? Por meio de portas lógicas. E vai me gerar aqui uma quarta porta lógica. Beleza? Então, qual é o resultado, né? Transformando isso aqui em expressão, né? Pelo desenho, a gente consegue descobrir que é uma porta AND. A minha porta AND, ela é representada por A vezes B. Tá ok? E olha aqui, o cara já guardou bem aqui, ó. A minha porta NOT, ela é representada pela entrada, que é C, ó, aqui no 2, certo? Com um tracinho em cima. Olha aqui, o cara já guardou bem aqui, ó. A minha porta D, ela tem como entrada C... Desculpa, pessoal. A minha porta 3, ela tem como entrada C e D. E ela bem aqui, ó, tem uma bolinha. Então, a gente consegue identificar que ela é uma NAND, certo? Por isso que vocês têm que se atentar para o desenhozinho das portas lógicas, tá? Então, como é uma NAND? É um C vezes um D com um tracinho em cima. E olha aqui, o cara já colocou bem aqui, tá? Então, se a gente quiser resumir isso aqui, vai ser o quê? Vai ser uma porta OR, certo? Com uma saída S
A minha primeira entrada de O é A vezes B. A minha segunda entrada aqui do O é um C negado. E a minha terceira entrada é um C vezes um D negado. Então, gente, as portas lógicas, elas podem ser traduzidas em expressões e as expressões, elas podem também ser traduzidas em portas lógicas. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui a seguinte expressão, ó, A mais B. Poxa vida, minha canetinha aqui é horrível. Deixa eu desenhar novamente. Vou colocar aqui uma expressão. Ó. Expressão x vai ser igual a A mais B negado. Certo? Que é um mais. Vezes um C negado. Como que eu desenharia essa expressão aqui? Como que seria o gráfico, certo, dessa expressão? Seria uma porta aqui recebendo A mais B negado. A mais B negado, pessoal, é quem? É a minha porta norte. Perdão, minha porta NOR. Não é isso? Não é minha porta norte com a porta O? Então, eu vou ter aqui uma entrada assim, correto? O meu Bzinho aqui, de entrada. Aqui o meu desenhozinho da minha porta O. Só que ele está negado, então ele recebe uma bolinha aqui na frente, ó. E aí sai. O meu C está negado, então eu tenho uma entrada C, certo? Com a minha porta lógica aqui do norte, certo? Desse jeito. E tudo isso desemboca, olha aqui, ó. Minha primeira parcela, minha segunda parcela, eu tenho um vezes aqui. O vezes é da minha porta NAND. Da minha porta AND, certo? E aí o que que acontece? Eu desenho aqui a minha porta AND e vou ter a minha saída X. Tranquilo, pessoal? Então eu posso ter os dois caminhos. Ou eu vou do meu diagrama, certo? Para a expressão, ou eu vou da minha expressão para o diagrama, tá? Entendido? Tranquilo, professor, tranquilo. Tranquilo, favorável. Maravilha. Eu ainda tô meio assim, porque na hora que eu olho para isso aí, eu fico, nossa, pra onde é que vai? Pois olhe dividido, olhe em pedacinhos. Se você olhar de uma vez, né, você pode se embananar, mas olhe de pedacinho, vá olhando em cada porta lógica, certo? Retorna no conteúdo, e aí o que é que você faz? Tá ok? Beleza, pessoal? Beleza, Rochedo. Rochedo, né? Nós criamos até um jeito de decorar as portas, professor. O Leandro mandou aí no chat um jeito de decorar as portas perfeito, velho. Isso aí eu vou tirar daí. Quem foi que criou? Manda aí de novo, Leandro, no chat, para ele ver essa formação perfeita. Pode explicar, Leandro. Só baixar. Que assim, professor, só que eu tá assim prestando atenção para mim não se perder nas portas, é assim. A porta O, ela parece uma bala. Exatamente. A porta END, ela parece um picolé. Uhum. A porta SHOR, ela é parecida com a bala, mas ela é meio cortada no começo. Exatamente. E as portas NOT, toda porta negada vai ter sempre uma bolinha na saída. Eu aprendi desse jeito, professor. Perfeito. E é perfeitamente mesmo. Melhor que isso aí não existe, não. É uma bala, um picolé e uma bala cortada, né? Tinha como decorar de outro jeito, não. Perfeito. Tranquilo? Então, se eu colocar aqui deixa eu desenhar aqui uma porta. Que porta é essa? É uma porta SHOR, que é uma bala cortada no começo. Isso. E se eu colocar uma bolinha aqui? É uma porta N-SHOR. Isso. Pessoal, você tem que colocar na prova acima. Qual é a porta lógica que parece uma bala?
colocar acima. Já. Essa aqui, quem é? Isso aí é uma Nem. porta Nend, que é um picolézinho. É um picolé com a cereja em cima, né? E essa daqui? Se tu quiser gabaritar a prova pra ficar... Se a porta eu nó. vou saber logo, tá aí. Nó. Show de bola, né? Então, com isso, vocês conseguem pegar as expressões, tá? Uma questão do trabalho, pessoal, certo? De vocês, é sobre essas combinações de portas lógicas, tá? Eu não falei na aula anterior, tá? Mas eu resolvi falar hoje, tá? Então, essas combinações, elas podem denotar o seguinte, né? Combinações de porta NAND podem ser utilizadas para simular outras portas. Por esse motivo, a porta NAND ela é considerada uma porta universal, tá? Isso significa que qualquer circuito pode ser expresso pela combinação de portas NANDs, tá ok? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho, certo? Uma porta NAND com outra porta NAND, o que quer dizer? Que eu tenho a negação de uma porta com a negação de outra. Uma coisa negando outra sempre vai ser uma. Verdade. É isso? Aí o que acontece? Ó? Uma porta NAND com outra porta NAND, ó, como esse caso aqui de baixo, né? Ela servindo como entrada para uma porta NAND também, ela vai originar uma porta OR, tá? Então, lá na questão do trabalho que eu passei para vocês, eu quero que vocês exemplifiquem com a tabela verdade isso que está aqui no slide. Simplesmente é isso. Eu já estou até meio que respondendo o trabalho de vocês, tá? Ele é bem simples, tá? Fica aí como uma forma de desafio para vocês também, tá ok? Aí eu passei essas questõezinhas, certo? Sobre essas portas lógicas, tá? Aqui, para dar a expressão, né? No caso, a expressão dessa tabela verdade, a minha porta show, a expressão dela é... No caso aqui não é o X, né? É o A, é o maisinho, né? É o A, maisinho circulado B, tá? Um errozinho aí, tá, pessoal? Desse item B aqui, o que a gente tem? A gente tem a negativa de A, que é isso aqui, ó, vezes o B, essa minha primeira porta aqui, ó, tá? Que é uma porta AND, beleza? Eu tenho depois um A vezes um B negado, que é nessa outra aqui. Por que vezes? Porque é uma porta AND. Elas estão servindo de entrada para uma porta OR, certo? A minha porta OR é um mais. Então, eu coloco os dois entre parênteses e me origina isso aqui. Tá ok? No outro, ó, o que eu tenho? Certo? Eu tenho essa minha primeira porta aqui, ó. Essa minha primeira porta, ela é uma porta NAND, né? Então, ela poderia ser o quê? Poderia ser esse A aqui, ó, com tracinho em cima, vezes o meu B, entre parênteses, e esse parênteses com outro tracinho em cima. Também seria uma representação dela, certo? Mas, aqui embaixo, quem que eu tenho, ó? Eu tenho outra NAND, certo? Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, um A vezes o B, só que o meu B aqui, ó, ele tá negado, então ele vem aqui. E aí, como é uma NAND, eu tenho outro tracinho em cima, certo? E aí, pessoal, tem uma outra situação, né? Que é justamente essa questão aqui, quando ele chega na minha porta OR. Tá? Ela está sendo negada bem aqui. Então, eu teria uma representatividade dela diferente. Porque negação com negação, né? Vai dar uma verdade. Ok? Se essa bolinha tivesse aqui, não teria problema. Mas como elas estão bem aqui na entrada, então eu faço essa negação aqui com essa negação, que vai dar a minha verdade. Sendo assim, o que acontece com essa expressão? Ela deixa de ser negada aqui e deixa de ser negada bem aqui. É uma questãozinha um pouquinho mais enroladinha essa, tá? E esse entender eu deixo aí com vocês para a prática de vocês, tá? Tem até a resposta já.
Eu tinha colocado essa questão aqui como desafio, né? Só que na aula anterior eu achei ela muito complexa, tá? E aí eu acabei colocando esse primeiro item aqui da atividade como desafio. Só que, infelizmente, ninguém me entregou, certo? Então, eu vou colocar mais uma vez esse desafio, certo? Só que hoje, como você já tem uma aptidãozinha a mais, eu vou colocar justamente essa questão aqui como desafio novamente, tá ok? Acho que vocês conseguem fazer, tá? Vamos fazer esse... O item A? O item A. Para vocês me enviarem até sexta-feira, tá ok? Show. Pro meu e-mail. Show. Mas é isso aí, quem já fez já pode enviar? Até sexta-feira. Vamos fazer esse Beleza. item B aqui, ó. O que diz o item B, ó? Eu tenho uma entrada B, uma entrada C e uma entrada A. Só que a minha entrada B, ela foi negada, bem aqui, ó. Então, eu vou ter um B com um tracinho em cima, correto? Essa minha porta aqui, ó, ela é que porta? É uma bala, né? Ó. Então, é uma porta O, É certo? Então, o que acontece? Eu vou ter o meu B negado, olha aí, ó, mais, certo? C. Ok? Beleza? Vou colocar aqui entre parênteses. Na sequência aqui, quem que eu tenho? Que porta é essa? Um picolé? É uma porta end. É uma porta end. A minha porta end, qual é a representação dela? É o X, né? É a minha primeira entrada vezes a minha segunda entrada. Quem é a minha primeira entrada aqui? Né? B mais C, que veio originário daqui. Então, eu vou ter aqui um X e a minha entrada A, certo? Então, o resultado desse item B, ó, é só isso aqui. Mais fácil que isso, só 2 isso. Entenderam? Entendi, agora ficou bem mais claro. Tranquilo, né? Vamos pegar um desses exemplos aqui para mim fazer. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Esse item C, ele tem uma saída Z, né? P mais Q mais R. Né? Então, o que vai ser aqui? Eu vou ter uma entrada P, eu vou ter uma entrada Q e eu vou ter uma entrada R. O mais, ele representa que porta? A AND ou a OR? O mais é a porta OR. É a porta OR. Então, aqui eu vou desenhar, ó, aqui minha entrada e minha entrada. Vou desenhar uma porta. Uma bala. Ó, minha porta de bala. E eu vou ter aqui a minha saída Z. Certo? Como que seria a minha tabela verdade para esse circuito? Tem que fazer a tabelinha. Tem que fazer a minha tabelinha, né? Entrada P. Olha aí, ó. Entrada P, Q, R. E aqui a minha saída Z, né? Que é a minha porta O. São 3 entradas. Então, quantas linhas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou mudar a cor aqui. Então, vamos lá. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Falso, falso, falso e falso. Tranquilo? Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso e falso. Aqui no R, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. O que diz a minha porta OU? Vocês lembram o que diz a porta OU? Sim. Vamos retornar aqui, ó. Retorna verdadeiro se uma das entradas for verdadeira, né? Então, aqui, ó, eu tenho 3 entradas verdadeiras. Então, aqui é o quê?
verdadeiro. Aqui eu tenho duas entradas verdadeiras, então aqui é verdadeiro. Correto? Olha lá, lembra da definição. Correto. Retorna 1 se pelo menos uma das entradas for 1. Retorna verdadeiro se pelo menos uma das entradas for verdadeiro, tá? Opa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho verdadeiro, falso e verdadeiro. Eu tenho pelo menos um verdadeiro, não é isso? Aqui eu tenho verdadeiro, falso e falso. Verdadeiro. Verdadeiro. Aqui eu tenho falso, verdadeiro e verdadeiro. 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 Eu tenho falso, verdadeiro e falso. Verdadeiro. Tenho falso, falso e verdadeiro. Eu tenho quem? Verdade. E por último eu tenho falso, falso, falso. Aqui é o único local onde vai dar falso. Então eu peguei aqui a minha expressão, ó, do item C, construí aqui o meu diagrama, certo? E construí a minha tabela verdade, tá? Certo, pessoal? Alguma dúvida? Yes. Dúvidas? Não, quer dizer que entendi. Ah, tá. Então eu vou parar aqui a gravação para a gente começar a fazer a chamada e conversar sobre o nosso trabalho. Pode ser assim? Alguma dúvida, pessoal, sobre o assunto? Não, tudo tranquilo. Pois deixa eu perguntar aqui para a minha amiga Cíntia. Tá tranquila aí, minha amiga Cíntia? Tranquilo. Ó, eu vou parar aqui a gravação, tá?